Um curso em milagres, capítulo 15, o instante santo. Tópico 1. Os dois usos do tempo. 1. Podes imaginar o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? No entanto, é para isso que serve o tempo, para aprender só isso e nenhuma outra coisa. O professor de Deus não pode ficar satisfeito com o seu ensinamento até que esse ensinamento constitua todo o teu aprendizado. Ele não terá cumprido a sua função de ensino enquanto não fores um aprendiz tão consistente que aprendas só com ele. Quando isso tiver acontecido, não mais terás necessidade de um professor ou de tempo para aprenderes. 2. Uma fonte de possível desencorajamento na qual poderás sofrer é a tua crença em que isso leva tempo e que os resultados do ensino do Espírito Santo estão em um fruto distante. Isso não é assim, pois o Espírito Santo usa o tempo à sua própria maneira e não é limitado por ele. O tempo é seu amigo no ensino. O tempo não o desgasta, assim como desgasta a ti. E todo desgaste que o tempo parece trazer consigo não se deve a outra coisa senão a tua identificação com o ego, que usa o tempo para dar suporte à própria crença na destruição. O ego, como o Espírito Santo usa o tempo para convencer-te da inevitabilidade da meta e do fim do ensinamento. Para o ego, a meta é a morte, que é o seu fim. Mas para o Espírito Santo, a meta é a vida, que não tem fim. 3. O ego é um aliado do tempo, mas não um amigo, pois ele é tão desconfiado da morte quanto da vida. E o que quer para ti, ele não pode tolerar. O ego quer que tu morras, mas não ele mesmo. O resultado da sua estranha religião tem que ser, portanto, a convicção de que ele pode perseguir-te além do túmulo. E como ele não quer que aches paz, nem mesmo na morte, te oferece a imortalidade no inferno. Ele te fala do céu, mas te assegura que o céu não é para ti. Como podem os culpados esperar o céu? 4. A crença no inferno é inescapável para aqueles que se identificam com o ego. Seus pesadelos e seus medos estão todos associados com ele. O ego ensina que o inferno está no futuro, pois é para isso que todo o seu ensino é dirigido. O inferno é a sua meta, pois, embora o ego ambicione a morte e a dissolução como um fim, não acredita nelas. A meta da morte, que obsessivamente procura para ti, deixa-o insatisfeito. Ninguém que siga o ensinamento do ego pode deixar de ter medo da morte. No entanto, se pensássemos na morte simplesmente como um fim para a dor, seria ela temida? Nós já vimos antes esse estranho paradoxo no sistema de pensamento do ego, mas nunca tão claramente quanto aqui, pois o ego precisa aparentar afastar o medo de ti para manter a tua fidelidade. Ao mesmo tempo, ele precisa engendrar medo de forma a se manter. Mais uma vez, o ego tenta, e com sucesso demasiado, fazer as duas coisas usando a dissociação para manter unidos os seus objetivos contraditórios de tal forma que pareçam conciliados. Assim, o ego ensina: a morte é o fim do que não podem ser separados, e porque ele não pode conceber a própria morte, ainda irá perseguir-te porque a culpa é eterna. Tal é a versão do ego acerca da imortalidade, e é isso que a versão que ele dá ao tempo apoia. 5. O ego ensina que o céu está aqui e agora, porque o futuro é o inferno. Inclusive quando ataca de forma tão selvagem a ponto de tentar tirar a vida daquele que acredita que a sua voz é a única que existe, o ego ainda fala do inferno, até mesmo a ele, pois lhe diz que o inferno está aqui também e o solicita a escapar do inferno para o esquecimento. O único tempo que o ego permite a alguém olhar com equanimidade é o passado,
e mesmo lá, o seu único valor está em já não existir mais. 6. Como é desolador e desesperador o uso que o ego faz do tempo, e como aterroriza! Pois sob a sua insistência fanática para que o passado e o futuro sejam a mesma coisa, já escondida uma ameaça muito mais insidiosa à paz. O ego não faz propaganda da sua ameaça final, pois quer que seus adoradores ainda acreditem que ele pode oferecer-lhes uma saída. Mas a crença na culpa necessariamente leva à crença no inferno e sempre o faz. A única maneira na qual o ego permite que o medo do inferno seja vivenciado é trazendo o inferno para cá, mas sempre como um antegosto do futuro. Pois ninguém que se considere merecedor do inferno pode acreditar que a punição terminará em paz. 7. O Espírito Santo ensina assim: não há nenhum inferno. O inferno é apenas o que o ego fez do presente. A crença no inferno é o que te impede de compreender o presente, porque tens medo dele. O Espírito Santo conduz com tanta firmeza o céu quanto o ego leva para o inferno. Pois o Espírito Santo, que só conhece o presente, usa-o para desfazer o medo, através do qual o ego quer fazer com que o presente seja inútil. Não há como escapar do medo no uso que o ego faz do tempo, pois o tempo, de acordo com o seu ensinamento, não é nada além de um instrumento de ensino para compor a culpa até que ela abranja tudo, exigindo vingança para sempre. 8. O Espírito Santo quer desfazer tudo isso agora. O medo não é do presente, mas somente do passado e do futuro, que não existem. Não há medo no presente. Quando cada instante salta claro e separado do passado, sem que a sua sombra alcance o futuro, cada instante é um nascimento limpo e sem mancha, no qual o Filho de Deus emerge do passado para o presente. E o presente se estende para sempre. E é tão bonito e tão limpo e tão livre de culpa que não existe nada nele além da felicidade. Nenhuma escuridão é lembrada e a imortalidade é a alegria, e a alegria são agora. 9. Essa lição não toma tempo, pois o que é o tempo sem um passado e sem futuro? Levou tempo para conduzir-te equivocadamente de forma tão completa, mas ser o que tu és não leva absolutamente tempo algum. Começa a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo, como um recurso de ensino para chegares à felicidade e à paz. Toma esse mesmo instante agora e pensa nele como sendo tudo o que há do tempo. Aqui, nada do passado pode te atingir, e é aqui que és completamente absolvido, completamente livre e totalmente sem condenação. Desse instante santo, dentro do qual a santidade renasceu, avançarás no tempo, sem medo e sem ter a sensação de mudança com o tempo. 10. O tempo é inconcebível sem mudança. No entanto, a santidade não muda. Aprende com esse instante mais do que simplesmente que o inferno não existe. Nesse instante redentor está o céu, e o céu não vai mudar, pois o nascimento no presente santo salva da mudança. Tudo o que muda é uma ilusão, ensinada por aqueles que não podem ver a si mesmos sem culpa. Não há nenhuma mudança no céu, porque não há nenhuma mudança em Deus. No instante santo no qual te vês brilhante de liberdade, lembrar-te-ás de Deus, pois lembrar-se dele é lembrar-se da liberdade. 11. Se és tentado a sentir-se desinspirado, pensando que tomaria muito tempo mudar por completo a tua mente, pergunta a ti mesmo: quanto tempo demora um instante? Não seria possível entregar ao Espírito Santo um tempo tão curto para a tua salvação? Ele não pede mais do que isso, pois não necessita mais do que isso. Leva muito mais tempo para ensinar-te a estares disposto a dar isso a ele, do que para ele usar esse instante diminuto para oferecer-te todo o céu. Em troca desse instante, ele está pronto para dar-te a lembrança da eternidade. 12. Nunca darás
esse instante santo ao Espírito Santo em favor da tua liberação, enquanto não estiveres disposto a dá-lo aos teus irmãos em favor da sua liberação. Pois o instante da santidade é compartilhado e não pode ser apenas teu. Lembra-te então, quando te sentires tentado atacar um irmão, de que o seu instante de liberação é o teu. Milagres são os instantes de liberação que ofereces e irás receber. Eles atestam a tua disponibilidade para seres liberado e de ofereceres o tempo ao Espírito Santo para que ele o use. 13. Quanto tempo demora um instante? É tão curto para o teu irmão quanto é para ti. Pratica a dádiva desse instante abençoado de liberdade para com todos aqueles que estão escravizados pelo tempo e faze assim com que o tempo venha a ser um amigo para eles. O Espírito Santo te dá o instante abençoado dos teus irmãos através da tua dádiva, assim como a darás, ele a oferece a ti. Não te recuses a dar o que irias receber dele, pois te unes a ele nessa doação. Na clareza cristalina da liberação que dás, escapas instantaneamente da culpa. Tens que ser santo se ofereces a santidade. 14. Quanto tempo demora um instante? O tempo que leva para restabelecer a sanidade perfeita, a paz perfeita e o amor perfeito para todas as pessoas, para Deus e para ti mesmo. O tempo que leva para lembrar a imortalidade e as tuas criações imortais que a compartilham contigo. O tempo que leva para trocar o inferno pelo céu. Tempo bastante para transcender tudo o que o ego fez e ascender ao teu Pai. 15. O tempo é teu amigo e deixares que o Espírito Santo o use. Ele precisa de muito pouco tempo para restaurar em ti todo o poder de Deus. Ele, que transcende o tempo para ti, compreende para que serve o tempo. A santidade não está no tempo, mas na eternidade. Nunca houve um instante em que o Filho de Deus pudesse perder a sua pureza. Seu estado imutável está além do tempo, pois a sua pureza permanece para sempre além de qualquer ataque e sem variação. O tempo está parado em sua santidade e não muda, e assim o tempo já não existe em absoluto, pois tomado no instante único da santidade eterna da criação de Deus, ele é transformado em eternidade. Dá o instante eterno para que a eternidade possa ser lembrada para ti naquele instante brilhante de perfeita liberação. Oferece o milagre do instante santo através do Espírito Santo e deixa que ele o dê a ti. Tópico 2. O fim da dúvida. 1. A expiação tem lugar no tempo, mas não é para o tempo. Estando em ti, ela é eterna. O que contém a lembrança de Deus não pode estar limitado pelo tempo. Tu também não estás, pois, a não ser que Deus seja limitado, tu não podes ser. Um instante oferecido ao Espírito Santo é oferecido a Deus em teu nome, e nesse instante irás despertar gentilmente nele. No instante abençoado em que abandonares todo o teu aprendizado passado, o Espírito Santo rapidamente te oferecerá toda a lição da paz. O que pode tomar tempo quando todos os obstáculos ao aprendizado tiverem sido removidos? A verdade está tão além do tempo que acontece de uma só vez em sua totalidade. Pois, como foi criada una, a sua unicidade não depende do tempo em absoluto. 2. Não te preocupes com o tempo e não temas o instante de santidade que removerá todo medo, pois o instante da paz é eterno, porque é sem medo. Esse instante virá, sendo a lição que Deus te dá através do professor que ele indicou para traduzir tempo em eternidade. Bem-aventurado é o professor de Deus, cuja alegria é ensinar ao Filho Santo de Deus a sua santidade. A sua alegria não está contida no tempo. O seu ensinamento é para ti, porque a sua alegria é tua.
através dele, está diante do altar de Deus, onde ele gentilmente traduz inferno em céu. Pois é só no céu que Deus quer que estejas. 3. Quanto tempo pode levar para estares onde Deus quer que estejas? Pois está onde sempre estiveste e onde estarás para sempre. Tudo o que tens, tens para sempre. O instante abençoado se prolonga para abranger o tempo, assim como Deus se estende para abranger a ti. Tu que passaste dias, horas e até mesmo anos acorrentando teus irmãos ao teu ego em uma tentativa de mantê-los e sustentar sua fraqueza, não percebes a fonte da força. Nesse instante santo, irás desacorrentar todos os teus irmãos e recusar-te-ás a apoiar a sua fraqueza ou a tua própria. 4. Não reconheces o quanto tens usado mal os teus irmãos ao vê-los como fonte de apoio para o ego. Como resultado, eles testemunham o ego em tua percepção e parecem fornecer razões para que não deixes que ele se vá. No entanto, são testemunhas muito mais fortes e convincentes do Espírito Santo e apoiam a sua força. É, portanto, escolha tua se eles vão apoiar o ego ou o Espírito Santo em ti, e reconhecerás qual dos dois escolheste através das reações deles. Um filho de Deus que tenha sido liberado através do Espírito Santo em um irmão é sempre reconhecido. Ele não pode ser negado. Se permaneces incerto, é apenas porque não deste liberação completa. E devido a isso, não deste completamente um único instante ao Espírito Santo. Pois quando tiveres dado, terá certeza de teres dado. Terá certeza porque a testemunha do Espírito Santo falará dele de forma tão clara que ouvirás e compreenderás. Terás dúvidas até ouvires uma única testemunha a quem tenhas liberado totalmente através do Espírito Santo, e então não mais duvidarás. 5. O instante santo ainda não aconteceu para ti. No entanto, acontecerá, e o reconhecerás em perfeita clareza. Nenhuma dádiva de Deus é reconhecida de nenhuma outra forma. Podes praticar a mecânica do instante santo e muito aprenderás em fazê-lo. No entanto, o brilho resplandecente e cintilante do instante santo, que literalmente te cegará para esse mundo pela sua própria visão, tu não podes prover. E aqui está, tudo nesse instante, completo, realizado e totalmente dado. 6. Começa agora a praticar a pequena parte que te cabe em separar o instante santo. Receberás instruções muito específicas conforme fores avançando. A aprender a separar esse único segundo e a experimentá-lo como algo fora do tempo é começar a vivenciar a ti mesmo como um ser que não é separado. Não tenhas medo de que não vás receber ajuda nisso. O professor de Deus e a sua lição darão apoio à tua força. Apenas a tua fraqueza te abandonará nessa prática, pois é a prática do poder de Deus em ti. Usa-o apenas por um instante e nunca mais o negarás outra vez. Quem pode negar a presença daquilo diante do qual o universo se inclina em apreciação e contentamento? Diante do conhecimento do universo que a testemunha, as tuas dúvidas têm que desaparecer.